Lula e Dilma foram absolvidos de novo. Aquela acusação do quadrilhão do PT não existe. Como diria o próprio Jair Bolsonaro, grande dia. Mas eu vou explicar direitinho o que aconteceu. Vem comigo. Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Que bom que vocês voltaram. Para quem está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Meu nome é Roberto Cardoso. Se você chegou aqui pela primeira vez, eu vou te pedir um grande favor. Você já se inscreve aqui no canal, porque o canal crescendo a gente consegue levar informação para cada vez mais pessoas. E se você também quiser contribuir com qualquer valor, aqui em cima tem o link do nosso Apoia-se e também tem o botão de tornar-se membro, aí fica a seu critério. Fechou? Olha que coisa, que notícia boa e uma notícia importantíssima. Eu já tinha falado disso 15 dias atrás, porque foi considerado improcedente, o juiz anulou a acusação de que Dilma Rousseff e Lula comandavam o quadrilhão do PT. Ninguém nem sabia que a acusação era essa, que esse processo existia correndo na justiça, porque ele realmente é um processo sem pé nem cabeça. Eu expliquei 15 dias atrás, quando houve a absolvição dos dois, porque a gente precisa entender, a gente precisa ter claro o que aconteceu. Ali, eu li para vocês o capítulo 15 do livro do Janot, Nada Menos que a Verdade. Tá até nesse vídeo aqui em cima, ó. Quem quiser assiste, porque tá bem explicadinho lá. Mas basicamente, eu li no livro do Janot para vocês em que ele já dizia que o Deltan Dallagnol, quando foi apresentar aquele PowerPoint imbecil dele, que colocava o Lula no centro e tudo convergindo, ele queria acusar o Lula de lavagem de dinheiro. Lavagem de dinheiro por quê? O triplex do Guarujá sofreu uma reforma, eles diziam. E essa reforma seria uma maneira de disfarçar uma propina, certo? Então, em vez de dar dinheiro para o Lula recebeu uma reforma como propina. Isso seria um dinheiro sujo, e para esse dinheiro não aparecer, foi maquiado como reforma. Então você estaria lavando dinheiro nessa reforma. Tudo bem, a acusação era de lavagem de dinheiro, mas para você ter lavagem de dinheiro, você precisa ter um dinheiro sujo. Então tem que ter um crime antes, esse crime gera uma propina, e aí você precisa mascarar, você precisa lavar esse dinheiro, você entende? Nunca dá para acusar a pessoa simplesmente de lavagem de dinheiro, porque para ela ter um dinheiro sujo, ela tem que ter cometido um crime antes. Aí que o Dallagnol foi se tocar. Pera lá, eu estou dizendo que a reforma do triplex é propina, que é lavagem de dinheiro, mas qual que foi o crime? Eu preciso de um crime antes. Aí sai o Dallagnol lá do Paraná, um procurador de primeira instância, vai lá na Procuradoria-Geral da República falar com o Janot, que é o procurador-geral, e pediu para passar o processo do Lula na frente de não sei quantos outros, e acusar o Lula de formação de quadrilha. O Lula tinha que ser o chefe de uma organização criminosa, porque se não existisse uma organização criminosa cometendo crimes, não teria dinheiro a ser lavado. Então a acusação dele de que o triplex era uma maneira de maquiar a propina não teria base, certo? Ele só poderia falar que ele estava lavando dinheiro se ele apontasse o crime que gerou essa propina. O Janot falou que não ia fazer, que ele ia manter a ordem normal, que ele não ia inverter, não ia fazer o que ele queria, mas o Dallagnol apresentou o PowerPoint do mesmo jeito, sem autorização dele, e soltou lá que o Lula era chefe de uma organização criminosa. Aí depois o Janot apresentou a denúncia lá para embasar a acusação do Dallagnol e deu o processo do triplex, e o Lula foi julgado, foi condenado em primeira instância, em segunda instância em Porto Alegre, em terceira instância no STJ. O Lula já foi condenado na terceira instância. Mas agora, 15 dias atrás, o juiz de Brasília disse que nesse caso, da quadrilhão do PT, não tem evidências, não tem provas de nada, não tem crime ali. Ele até disse na sentença dele, estão querendo criminalizar a atividade política. Aqui não tem crime nenhum. Tudo que eles fizeram foi conversar com pessoas, isso é próprio da política. E absolveu. O que aconteceu ontem é que a Procuradoria, os desembargadores que acusaram o Lula disse, reconheceu que realmente eles são inocentes e que não vai recorrer da decisão. Então esse processo morre. Eles estão absolvidos definitivamente, mas o mais importante, esse processo precisava existir
para você poder dizer que existia uma organização criminosa arrecadando propina e a reforma do triplex estava lavando o dinheiro da propina. Então, se não tem a organização criminosa, não tem dinheiro sujo a ser lavado em reforma nenhuma. Você entendeu? Desmorona a acusação do triplex, da reforma do triplex, da reforma do sítio de Atibaia. Tudo isso perde o sentido. Era necessária que essa acusação existisse. Então, daqui para frente agora, não vai acontecer mais muita coisa esse ano porque existe o recesso do judiciário, né? A última vez que eles se reuniram foi ontem, eles não se reúnem mais esse ano, agora eles só voltam lá para fevereiro ou março, se não me engano. Eu acho que é fevereiro, porque eles têm 60 dias de recesso. Não são férias, isso é recesso. Eles também têm as férias. Mas agora eles param, ficam 2 meses em casa, com o país aí precisando de justiça, não, mas eles param. Recesso do judiciário. Quando eles voltarem, lá para março só, eu acho, eles vão julgar o caso das delações. Vocês lembram que no sítio de Atibaia já se sabia que o delator e a defesa tiveram o mesmo prazo para apresentar as alegações finais e isso já tinha sido decidido que não pode acontecer? Pois eles vão julgar em março que definitivamente pode ou não pode, porque eu não sei se vocês lembram, o Toffoli tinha falado que assim, a gente não precisa, a gente não precisa anular todos os casos, porque tem casos que não vai fazer a menor diferença, aí seria só retrabalho. Vamos estabelecer um critério, em que caso precisa votar? Aí foram sugeridos alguns critérios, o Alexandre de Moraes falou assim, olha, se não foi apresentado nada de novo, nenhum elemento novo nessa última delação, o réu não foi prejudicado, então não precisa votar esse processo. O Dias Toffoli fez uma outra sugestão. Se o réu não pediu mais tempo, é porque ele não se sentiu prejudicado, então não precisa votar. Mas isso foram sugestões. Eles não se sentaram para dizer o critério é esse ou o critério é esse. Qualquer que seja, se for um ou se for outro, o Lula pediu mais tempo e foi negado. E a delação trouxe elementos novos também. Então o processo do Lula vai voltar para antes da primeira instância. E isso faz acabar a primeira condenação e acabar a segunda. Provavelmente isso acontece também no processo do sítio de Atibaia, e aí o Lula recuperaria os direitos políticos. Então o fato de Lula e Dilma terem sido absolvidos nesse processo do quadrilhão do PT, que seria a base para você dizer que os outros crimes aconteceram, se esse crime de origem não existe, não existem os outros. Além disso, o processo aconteceu cheio de erros. É muito provável que assim que o judiciário voltar, eles anulem tudo, o Lula recupera os seus direitos políticos e aí é o desespero. Aí é o desespero porque o Lula recuperar os direitos políticos é a mesma coisa que falar Lula senta ali na presidência da República, porque o Lula ganha de qualquer um. Aí a gente não tem mais dúvida. Se o Lula tivesse preso, se ele tivesse tido a chance de concorrer, ele ganhava. Se ele preso tivesse dado uma entrevista, ele teria conseguido eleger o Haddad. Por isso que prenderam o Lula, não deixaram ele dar entrevista, tiraram os direitos políticos dele, não deixaram ele sequer votar. O Lula não pôde sair de lá nem para votar. Não é que ele não pôde ser candidato, o Lula não pôde nem votar, ele não pôde participar da eleição. Porque eles sabem da popularidade do Lula e eles sabem, se o Lula colocar a cabecinha de volta na rua, ele está eleito. Então, a partir de março, é só o judiciário voltar desse recesso de 2 meses que ele tem, ganhando 30 e poucos mil reais por mês. Eles voltando, a gente vai ter notícia boa. E essa aqui, o próprio Ministério Público que fez a acusação decidiu que não vai recorrer, é uma grande vitória. Os tempos estão mudando, eu quero que vocês se animem, tá bom? Porque tá tudo indo na direção certa. No tempo da política, não no nosso tempo. A gente queria que resolvesse amanhã, né? Mas não é no nosso tempo, é no tempo da política. Mas tá andando. Fechado? Conto com vocês então. Compartilhem o vídeo, tenham esperança e bora pra frente. Um bom grande abraço e eu já fui.